Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Bem, eu gostaria de começar com o versículo que papai me deu por volta das 5 horas da manhã. Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 3. Vamos ler com atenção. Diz o versículo 1: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, homem. Aqueles que não andam segundo a carne, porque a carne representa a circuncisão. Então, como ela representa a circuncisão? Eles na carne, embora estejam em Cristo, veem o pecado e acham que podem se perder. Em outras palavras, se você anda de acordo com a circuncisão, então para você há condenação. Agora, conforme o Espírito, aqueles que andam de acordo com o Espírito, não há condenação para eles. Pois os que estão no Espírito não podem ver a liberdade gloriosa na qual estão posicionados. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus não diz que vai te livrar. Me livrou da lei do pecado e da morte. Não entendo como esse sistema pode persistir que existe pecado e tratar os membros como pecadores. Então, o que fez a lei do Espírito da vida? Não fez nada. Quando você vai à missa no domingo para celebrar uma cerimônia de pecado, eles sabem que a lei do Espírito da vida já te livrou da lei do pecado e da morte? Se eles soubessem, não celebrariam a missa. Se o pastor evangélico, pentecostal e carismático conhecesse esse versículo, mesmo que seja esse, que já passou a lei do pecado, o crente foi livrado dela. Eles não o convidariam a vir à frente para se arrepender, porque então o que a lei do Espírito da vida fez? Então ela não fez nada. Essa é uma lei poderosa. Essa é a lei. Isso não é um movimento do Espírito. Não, essa é a lei do Espírito da vida. Ali estava Deus todo envolvido, completamente, deu sua vida para livrar seus abençoados, seus escolhidos, da lei do pecado e da morte. O que Cristo fez na cruz? O que Jesus de Nazaré fez quando morreu? Ele levou o pecado. Agora Paulo, mais adiante, ele explica que a lei do Espírito de vida fez exatamente isso. Libertou você da lei do pecado e da morte. Diga, me livrou. Eu não sou um pecador. Eu sou um espírito. Justo, feito, perfeito. Abba, Pai. Veja o que diz o versículo 3. Pois o que era impossível para a lei, para a circuncisão, para Moisés, para os mandamentos, para as obras, o que era impossível para a lei, porque ela era débil por meio da carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. E quando diz Deus enviando, lembre-se de que esse é o mistério oculto em quem? Em quem? Não é em mais de um, porque é um só.
Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e por causa do pecado, o que ele fez? Em sua carne, na carne, o pecado foi condenado. É por isso que sou o pai da doutrina sem pecado, porque honro o que Jesus de Nazaré fez pela igreja. O Papa não conhece essa teologia. Os padres não conhecem essa teologia, que o pecado foi condenado na carne. Diga assim: minha carne. O pecado foi condenado em você. Você não pode me prejudicar. Estou vacinado com a melhor vacina, com a vacina da lei do Espírito da vida. O pecado não pode. O pecado está morto, condenado. Uma pessoa que é condenada em uma sentença de prisão perpétua. Ela, mesmo que esteja viva, é ineficiente porque está condenada. Quando um líder que move uma revolução, eles o colocam na prisão e lhe dão uma longa sentença, mesmo que ele respire, mesmo que ele escreva, enquanto esse líder estiver atrás das grades, ele está condenado, não pode fazer nada. Assim está o pecado, que às vezes você sente e vê a debilidade em seu corpo. É por isso que eles, o sistema que tem o véu, quando vêm as tentações, eles acreditam na mentira e não acreditam na verdade bíblica. É por isso que quando dizemos à imprensa, o pecado foi tirado, eles dizem, como? Porque eles usam a lógica humana para entender essa verdade. É como se fosse as vacinas e germes e epidemias. As epidemias estão presentes, mas como seu filho foi vacinado, quando a epidemia passa por seu filho assim, mas ele tem a vacina, ela não pode prejudicá-lo. É por isso que você é tão cuidadoso para garantir que seu filho tome todas as vacinas. Por que você faz isso? Para que quando o anjo da morte vier sobre ele, já está vacinado, não poderá lhe fazer mal. E é isso que acontece com o pecado. Está condenado porque você tem a melhor vacina. Você está livre do pecado. A igreja, a amada, não é pecadora. A igreja está sem ruga, sem mancha, limpa. No entanto, em 2000 anos, você não viu um líder dizer à sua igreja: não há pecado aqui, estamos todos limpos. Ninguém disse isso. O pecado foi condenado. Roma não entendeu isso. Os líderes que me ouvem, o presidente desta nação, governadores, membros do Congresso, todos os representantes políticos do país, vocês estão ouvindo o verdadeiro evangelho hoje. Esse versículo nunca foi explicado pela religião. Eles o leem, mas o véu não os deixa ver que já estão livres do pecado. O que ele fez? Te livrou. Diga, me livrou. Não é que isso vai te livrar. É que te livrou. Presente agora. A igreja já está livre do pecado. Não há pecado na igreja. Não há um pecador na igreja. Não se pode fazer um apelo para quê? Os líderes que nos ouvem, se pudessem entender esse versículo,
jamais ousariam dizer: haverá uma vida aqui. Há alguma vida em pecado aqui que queira se confessar? Porque o pecado foi extirpado, foi levado há 2000 anos. A igreja tem estado em apostasia. Veja o que diz em 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Por qual razão esse versículo não foi entendido por 2000 anos? 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que ninguém os engane. De quantas maneiras? Porque o Senhor não virá, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Pois o Senhor veio e encontrou a apostasia. Por quem? Pelo homem de pecado. O homem de pecado não é somente um homem de pecado propriamente dito. Começou com Pedro, o homem de pecado. Começou com João, homem de pecado. Com Tiago, homem de pecado. E com Judas, homem de pecado. Todas essas epístolas depois do livro. Depois de Hebreus. Os 8 livros depois de Hebreus são 8 livros da circuncisão. Contaminados, manchados, com aquele espírito da circuncisão. Esses foram os homens de pecado. O primeiro Papa, homem de pecado. E acho que houve cerca de 260 papas nomeados em toda a história. E todos eles foram homens de pecado. Nenhum desses papas conheceu a Romanos 8, 2 e 3. Nenhum desses papas honrou o sangue do pacto. Todos continuam a mesma mentira até hoje. Até que tapemos a boca deles com esse tipo de pregação. Veja o que João disse. João, capítulo 1, versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Veja quem era esse líder, que se deitou nos braços ou no peito do Mestre e que chamam de apóstolo do amor. Eles o chamam de apóstolo do amor e não sabe o que fez aquele que estava ao seu lado pelos pecados da igreja. Se dissermos que não temos pecado, como é isso? Sim. O que você diz, você tem pecado? Não há pecado? O que aconteceu com o pecado? Ele foi condenado? E como ele se atreve? Como ele se atreve? Talvez 80 anos após a morte de Cristo. Talvez 20 anos depois que Paulo foi morto. É por isso que Paulo disse: tenham cuidado. Não vos perturbeis de modo algum, nem por pensamento, nem por espírito, nem por carta, como se fosse nossa, porque Paulo já sabia que João, vários anos depois, escreveria essa carta. E ele se atreve a dizer: o falso apóstolo da circuncisão. O homem de pecado, o homem mau, João, eles o têm em todos os templos católicos. Por aqui há estátuas dele. E hoje Jesus Cristo, homem, o destapa. E diz que é mentiroso. Veja como ele escreveu. Ele diz que se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Você sabe o que é isso? E vejam como ele diz no próximo versículo. No capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 desse mesmo livro. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Em outras palavras, depois de tirar o pecado, ele quis se tornar um advogado. Portanto, se o advogado não for bom, converse com sua mãe. Veja se ela não vai lhe cobrar pelo serviço do advogado. Vá conversar com Maria. Esse homem foi um mentiroso, um homem de pecado e um blasfemador. Aqui de Bogotá, Colômbia, para todas as nações, estou identificando um dos filhos de perdição. Homens maus. Homens que prejudicaram a igreja. João, o apóstolo, foi ele quem escreveu o Apocalipse. Se você vê a igreja em pecado, se ainda fala assim, como você vai acreditar no livro que ele escreveu? É por isso que Deus enviou um espírito de confusão, por tratar a igreja dessa maneira. Lá, na ilha de Patmos, ele começou a jejuar e a buscar mais revelação. Foi por isso que um anjo estava lá, enviado por Deus, e disse, confunda-o. E quando ele viu a segunda vinda, ele disse, eu vi uma besta. E ela estava lutando com a igreja e estava vencendo, sem dúvida que ganhava. Veja como estou ganhando você. Um homem muito ruim, diga, homem mau. Ruim e perverso. Você sabe que você costumava ler isso e não pensava porque tinha um véu. Pelo contrário, você dizia, você percebe, se alguém pecou, você tem que ir ao advogado. E então, estávamos misturando tudo porque nos ensinaram que todos os livros do Novo Testamento estavam juntos. E como estavam todos juntos, eram todos iguais. E nos ensinaram que Paulo e os apóstolos eram amiguinhos. Amigos. A luta que Paulo estava tendo com esses falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, e que se disfarçavam como obreiros de Cristo, mas eles são lobos, raptores, ministros de Satanás. Se você se chama de apóstolo e ousa dizer que alguém pecou neste pacto, então você está tendo o sangue do pacto por impuro. Está tendo o sangue de Jesus Cristo como se fosse um sangue qualquer. Veja, observe o que Paulo teve que dizer a Pedro. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Veja o que ele teve que dizer. Mas quando vi que não andavam bem e corretamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a se judaizarem? Nós, judeus de nascimento e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também nós temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei ninguém será justificado. E se, procurando ser justificados em Cristo, somos também achados pecadores, é Cristo porventura ministro do pecado? De nenhuma maneira. Ele teve que repreender Pedro porque ao Pedro judaizar, ele colocava a igreja sob pecado. E ele teve que repreendê-lo. Pedro, você é um de condenar. Porque era de condenar. Você está mentindo. Você não está alinhado com a palavra do pacto. Pedro apresentou a igreja em pecado, o primeiro Papa. Hoje eu estava lendo alguns relatos de um Papa que depois que deixou de ser Papa, descobriram que estuprou 200 mulheres. Digo mulheres sem contar as crianças, mas 200 mulheres. Ele pensou que se estuprasse mulheres seria mais aceitável, certo?
E também li a história sobre um desses dos 260 papas, que quando seu trabalho papal terminou, ele estava andando por Roma e um homem veio e o esfaqueou 7 vezes nas costas e o matou. Quando o pegaram, perguntaram-lhe: por que você fez isso? E ele disse: porque esse homem estuprou minha esposa quando ela tinha 15 anos de idade e ela nunca mais conseguiu se recuperar. E acho que o Papa que estava no momento, nessa época, pediu perdão e eles não fizeram nada com ele porque as evidências eram óbvias. Houve outro Papa que durou 33 dias. Sabe por quê? Porque assim que ele começou o seu papado, ele fez uma investigação sobre a corrupção em Roma, no Vaticano, e eles o envenenaram entre si. Eles disseram: esse homem vai descobrir tudo isso aqui. Haverá um verdadeiro escândalo quando eles virem o que existe. E então eles o envenenaram. 33 dias ele durou. Esse sistema se safou porque ao matar Paulo em Roma, ele não conseguiu chegar à Espanha. E então vieram os discípulos do papado de Pedro. E de lá da Espanha, por meio da rainha Isabel e de Cristóvão Colombo, eles enviaram esses enganadores a todos os nossos países e nos envenenaram, fazendo-nos pensar que éramos pecadores. Eles não explicaram Romanos 8, 2. Não, eles não disseram: filho, o pecado foi condenado na carne, você não precisa se confessar. Eles disseram: você é um pecador, reze Ave Maria e o Pai Nosso várias vezes. Com esses enganos, eles têm se mantido por tantos anos. Isso não pode acontecer. Todas essas igrejas precisam ser fechadas. Elas precisam ir embora. Devem deixar nossos países. Destruidores de famílias inteiras, destroem lares, vilas, cidades. Esse novo Papa é pior do que todos os outros. Ele não tem uma faísca de revelação em seus lábios, não conhece a Bíblia, não conhece o pacto da incircuncisão, ele não conhece o Evangelho. Como eles podem chamar um mentiroso desses de Papa? Que se preparem, que vão jogando fora essas batinas que usam. Vamos travar uma guerra de conhecimento. E então eles virão: olhe, prepare-se. Porque as pessoas virão para seu bairro nas cidades. Virão em massa as pessoas e dirão: me explique, por favor. Me explique. Em massa, milhares virão. Breve, está perto esse momento. Podem se sentar. Por isso chegou. É por isso que veio o número 666. Para que você receba a perseguição. Porque depois da perseguição, virá uma fome de justiça e uma fome de verdade. Isso vai acontecer. E Deus enviará uma prosperidade especial para os que estão marcados. Sabe para quê? Haverá uma cobertura angelical. Para que aqueles que o virem com esse número digam: ei, mas esse não é qualquer um. Vejamos o capítulo 5, versículo 14, da segunda carta aos Coríntios.
Porque o amor de Cristo nos constrange. Pensando assim. Diga pensando. Diga eu penso. Pois é com a mente que sirvo a Deus. Então, o melhor que posso fazer é pensar. Sempre passamos nosso tempo pensando, não é? É muita coisa em que pensamos. Acho que em casa as pessoas dizem, é que eu estava pensando nisso. Ativaram sua mente. Antes você não pensava. Antes você estava sempre falando, agora você está pensando. Pensando sobre isso. Que se um morreu por todos, quem morreu por todos? Jesus de Nazaré. Meu espírito que estava naquele véu. Aquele véu morreu por todos. Então você tem que pensar e dizer, ok, se um morreu por todos, então todos o quê? Logo todos morreram. Você está morto? Essa é a explicação. Que um morreu por todos. E você pensa e diz, um morreu por todos? Pois então todos nós morremos. Agora, o que acontece com as pessoas que estão mortas na presença de Deus? Posicionalmente mortos. Olhe para Romanos 7:8. Veja se você entende porque você vai pensar. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda a cobiça, porque sem a lei, o pecado está o quê? Pois se você é um morto, você está morto, o pecado está morto, como o pecado está em você se estás morto. E veja o que está escrito lá em Romanos. Em Romanos 6, versículo 7. Porque aquele que está morto, o que diz? Como diz? Se um morreu por todos, então todos o quê? E se você está morto, o que aconteceu? Então você pode ser chamado de pecador? Mas claro, não canta um galo. Não é mesmo? Se você se permite ser chamado de pecador, você que está me assistindo pela internet, a verdade é que você me causa pena, você é um péssimo empresário. Eu não sei onde você tem seus olhos postos. Quero dizer, se você ler a Bíblia e diz que um morreu por todos, logo todos morreram. E aquele que está morto está justificado do pecado. Então, se você não acredita que está morto, mas se você acredita que está morto, você sabe e sabe muito bem que foi justificado do pecado. O pecado foi condenado na carne e você está livre. Não se deixem enganar, por favor. Não se deixem enganar. Roma mentiu para o mundo. Gente, por favor, um pouquinho de lógica. Honre o Cristo no qual você diz acreditar. Eu acredito nele. Eu o prego. Eu sou Jesus Cristo homem. Eu defendo o que ele fez lá. Defenda você também. Honre essa verdade. Então, esses pastores, padres e reverendos que lhe dizem que o pecado ainda está de pé, não sabem nada sobre o Evangelho. Eles não sabem o que têm em suas mãos. Sempre me lembro da visão que tive, em que fui levado a uma reunião com o Papa. E então, nessa revelação, eu aceitei falar com ele. E então, quando me sentei para conversar, eu disse a ele,
É importante que você saiba que tudo o que eu vou te falar, eu tenho que te provar aqui. E ele pegou a Bíblia, jogou e disse: me dê. Isso não serve. Vamos conversar você e eu. Assim estão todos. A Bíblia eles têm cheia de poeira. Eles a têm no chão. Eles não sabem, não entendem. Algo precisa ser feito, pessoal. Algo precisa ser feito. Temos que destapar as mentes dos presidentes e dos líderes, que eles são falsos, são inimigos de seus filhos, são inimigos da economia do país, são inimigos políticos, são inimigos de todos. Pela verdade, continuaremos. Não tenham medo, por favor. Vejam, nada foi escrito sobre os medrosos. Sim, temos de continuar libertando. Vejam o bem que esse evangelho tem feito à Colômbia. Não briguem por estupidez. Nós temos objetivos maiores a alcançar. Temos que estar unidos na unidade do Espírito, que é o que ninguém teve em 2000 anos. Esse é um ministério com classe. De respeito. Que respeitemos as ovelhas. Que quando as ovelhas dão, elas não dão por tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. E se você der por tristeza, Deus não ama isso. Esse dinheiro está voltando. Deus ama quem dá com alegria. E como nasce a alegria? Quando você vê que faz isso porque sabe o que está fazendo. Aqui nós não pedimos, aqui nós damos. É mais bem-aventurado dar do que receber, porque se você der, sempre terá. Colômbia, amo vocês. Muito. Eu amo vocês.